E aí, pessoas, estamos aqui de volta. Meu nome é Felipe, eu sou biólogo. Eu poderia dizer que minha área que eu gosto aí é de artêmia, de aquacultura. Isso eu posso falar em outra vez. Eu também tenho um mini curso sobre artêmias, que aí vocês podem checar nos vídeos do meu perfil, que aí vocês podem ver como acessar o curso, está bem? Então vamos lá. Temos aí as outras duas perguntas da mesma pessoa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês do beta. Deixa eu tentar fazer aqui. Então vamos lá. Se tem que lavar o aquário? Não. Salvo raríssimas exceções sobre, por exemplo, se você quiser desinfectar um aquário que esteja contaminado, mas espera-se que esse aquário não tenha nenhum habitante mas só que alguns patógenos eles conseguem ficar viáveis mesmo com o aquário desmontado. Então esse é um tipo de situação. Mas numa situação normal, como agora, por exemplo, nesse aquário, você não deve lavar esse aquário. Por quê? Primeiro que daria um trabalho gigantesco. Você imagina lavar um aquário desse aqui, tirar todo o substrato disso aqui, pegar uma mangueira, socar a mangueira aqui no fundo. Então é uma coisa que não faz sentido. Criaria um estresse desnecessário para essa criatura aqui. Mas para suas criaturas que você estiver aí na sua residência. E por que eu explico isso? Todo aquário, ele é um ele é um pequeno ecossistema. Então, quando você vai montar o aquário, espera-se que você faça a ciclagem. Eu não sei se é o seu caso, mas a ciclagem, você está preparando o ambiente biológico do seu aquário. Desculpa a tremedeira, viu, gente? Porque eu não tenho suporte. O suporte é minha mão, só tem uma, usando aqui no celular. E nessa etapa de construção do sistema biológico do seu aquário, inúmeros micro-organismos eles vão se estabelecer. Então, com o tempo, você vai ver vermes, por exemplo, vermes oligoquetas, que são, na maioria, não causam nenhum problema para o aquário, eles são detritívoros. E nesses micro-organismos temos as bactérias. As bactérias que elas se concentram principalmente no filtro, que nesse caso é esse humilde filtro de esponja, que eu também vou precisar lavar o filtro. E se você quiser ver, tem um vídeo, eu acho que eu tenho um vídeo de eu lavando esse filtro, entre aspas, né, porque não é uma lavagem como muitos imaginam, eu lavando esse filtro aqui para tirar os detritos dele. Então cheque lá depois como se lava o filtro de esponja. No filtro seu, ele normalmente vai ter a filtragem biológica e também vai ter a filtragem mecânica. Em alguns casos, ele vai ter também a filtragem química. Só que filtragem química, em grande parte das situações, você não vai precisar, a não ser que a água que você use esteja contaminada com produtos químicos, por exemplo. Dessa forma, a primeira etapa vai ser filtragem mecânica, porque o ambiente aquático ele sempre tem partículas em suspensão. Nesse caso, aí as partículas em suspensão elas vão ficar na primeira parte desse filtro aqui, no caso. Por exemplo, no filtro Hengel, você normalmente vai usar um perlon, algum tipo de lã, manta acrílica, que vai pegar essa sujeira que estiver suspensa na água. Depois disso, você tem a filtragem biológica. Na filtragem biológica, elas são bactérias autotróficas, ou seja, elas conseguem obter energia sintetizando outras coisas. Neste caso, elas são quimiosintetizantes, essas bactérias. Elas sintetizam o que? Amônia, nitrito e nitrato. Amônia, nitrito e nitrato são compostos nitrogenados, ou seja, eles são compostos por nitrogênio. A amônia, ela é a mais tóxica de todas. A amônia, ela surge tanto pela amonificação, que é quando bactérias heterotróficas,
elas vão degradar matéria orgânica e nesse processo vai ser liberada amônia na água. E quanto na respiração do seu peixe. Então, cada vez que ele vai respirar, ele vai liberar amônia no aquário. Só que quando você tem um sistema equilibrado, isso não vai dar nenhum problema. Por quê? Porque existe uma quantidade suficiente de bactérias capazes de sintetizar a amônia. Só que aí o nitrito também é formado nessa primeira etapa. O nitrito também é tóxico. Então, outras bactérias que também são nitrificantes, elas vão sintetizar o nitrito. E aí o nitrito ele vai ser convertido em nitrato. O nitrato é menos tóxico e ele normalmente é utilizado pelas plantas como nutrientes. Plantas e algas, no caso, também essas algas aqui que estão infestando o substrato desse aquário. Não é mesmo, Sr. Beta? E também, se você analisar alguns fertilizantes de plantas Brasil afora, você vai ver que tem nitrato, nitrogênio. E uma das formas de controlar o nitrato, além da disponibilidade de plantas e algas, você também tem a desnitrificação, que são outras bactérias que convertem o nitrato em nitrogênio gasoso, ou seja, o nitrogênio que está no ar aí, na nossa atmosfera. E a ciclagem é justamente isso. Você vai preparar o ambiente biológico para que as bactérias nitrificantes e desnitrificantes, no caso de converter nitrogênio do nitrato para nitrogênio gasoso, para que elas consigam dar conta da carga de amônia, carga biológica que vai ser gerada aí com seu peixinho. Até porque a amônia e nitrito elas matam o seu peixe em excesso. E mesmo que elas estejam em níveis baixos, elas já causam o estresse. E mais estresse, mais probabilidade de eles ficarem doentes. Aí é mais gasto, é mais dor de cabeça. Quem teve peixe doente sabe disso. Então, num sistema equilibrado, você faz isso. Você tem uma filtragem biológica capaz de lidar com o que o seu peixe cria aí de matéria orgânica e de amônia. E lembrando que assim, outras fontes de amônia são também as fezes dele, resto de ração. Isso é natural. Qualquer sistema biológico você tem um ciclo, assim, é o ciclo do nitrogênio. Bom, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre ciclagem. Mas eu acredito que tem pessoas que já tenham feito aí vídeos sobre ciclagem. Tem vários métodos de você fazer. Você pode fazer ciclagem com acelerador biológico. Eu particularmente, eu não uso. Eu já testei um, inclusive em 2023. Joguei dinheiro fora. O acelerador não mudou absolutamente nada. Eu não sei nem se aquilo é acelerador biológico mesmo, viu? Eu não sei. Mas aí fica a seu critério. A última vez que eu usei acelerador biológico foi fora de 2023. Usei quando? 2012? Quando eu comecei a mexer com aquário. Então, desde então, teve várias outras marcas aí no mercado. É muito bom isso, você ter novas marcas, porque quando eu comecei nem tinha ainda essas marcas que hoje tem aí no mercado brasileiro. Está bom? Está bem, gente? Espero que tenha respondido a sua pergunta. E primeiro peixe que eu tô criando. Bom, sempre tem a primeira vez, não é mesmo? Sempre tem a primeira vez. Desculpa, gente. É a parede aqui que eu tô deslizando. Que mais? E com o tempo aí você vai aprendendo. É claro que, como você está começando, então você vai ter que ler sobre, estudar sobre o assunto aí. Se você quiser criar um bichinho como esse, que é um ser vivo, você precisa cuidar bem dele para ele se sentir bem no ambiente, tá bom, gente? Tchau, tchau e obrigado.